Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Insight. E hoje é um programa muito especial. É um programa que nós estamos trazendo um tema que vai trazer muito valor para você, pequeno empresário, microempresário. Hoje nós estamos com o tema As Soluções do Sebrae para os Pequenos Negócios. E para falar sobre ele, nós estamos com o nosso convidado, Alexandro Teixeira, que é analista do Sebrae. E nós temos um empresário, João Luiz, que há pouco tempo montou um grande negócio e teve aí a orientação do Sebrae. E aí, André, vamos começar esse debate que hoje realmente vai ser fantástico. Isso. Então, para abrir o debate, eu quero começar pelo começo. E qual seria o começo? Como o pequeno empresário, ele tem acesso às diversas ferramentas que o Sebrae oferece. Então, qual é o primeiro passo para quem está em casa assistindo a gente? Buscar o apoio do Sebrae, o que ele tem que fazer, qual é o caminho que ele precisa percorrer? O primeiro passo para o pequeno negócio, está com ideia. Se ele está com ideia e aí procura o Sebrae, a gente sempre orienta a fazer um plano de negócio. Qual é o plano de negócio? Que ele possa colocar no papel a ideia dele, para que ele possa conhecer se é viável ou não aquele negócio que ele pretende montar. Porque ele tem que definir qual é o tipo de cliente que ele vai querer atender, aonde ele pretende montar o seu negócio. Então, assim, são várias perguntas que ele tem que responder antes de dar o primeiro passo. Então, o Sebrae tem várias soluções que é ofertado ao empresário para que ele faça todo esse planejamento e conheça a viabilidade do seu empreendimento, do seu negócio. E desde a estruturação desse plano de negócio, o Sebrae apoia enfim, orienta o empresário a fazer realmente, a colocar no papel esse plano de negócio? Ou ele já precisa chegar com isso definido? Não. Ele vai construindo junto com um dos nossos consultores. Então, assim, a pessoa está com ideia, e aí ele pode fazer o que a gente chama de modelagem de negócio, que ele vai trabalhar a ideia dele, vai fazer o levantamento de algumas informações, em seguida ele pode vir para o plano de negócio. No plano de negócio, que é a consultoria, ele pode trabalhar das duas formas. Uma forma é construir esse plano junto com um dos nossos consultores, ou ele mesmo ir fazendo esse levantamento e tirar dúvida, fazer essa análise com um dos nossos consultores. Então, são consultorias distintas, enquanto uma tem duração de 30 horas, que é construído com ele, uma consultoria mais personalizada, nós temos uma mais dinâmica, que é aquela que ele vai lá, ele vai consumindo essas horas, aquelas horas que ele precisa nas consultorias individuais. Aí ele pode optar, fez o levantamento, tem dificuldades em algumas áreas específicas, aí ele pode ir suprindo essa necessidade com algumas soluções, alguns cursos ou oficinas, que a gente chama oficina, que aí aqueles, vamos dizer assim, aquelas capacitações mais rápidas de 4 horas. E aí o Sebrae também ainda pode ofertar e pode ajudar em toda a parte da inovação e tecnologia. O Sebrae tem um programa chamado Sebrae Tech. O Sebrae Tech é voltado justamente para trabalhar essa parte da tecnologia. Então, ele quer desenvolver a identidade visual da empresa. O Sebrae, que é esse programa Sebrae Tech, subsidia até 70% do valor da construção de toda vamos dizer assim, a identidade visual. Ele quer implantar um sistema de gestão para a empresa, também entra com subsídio. Ele quer desenvolver um e-commerce, ele quer trabalhar uma coisa nova, por exemplo, na cozinha, ele quer desenvolver toda a parte vamos dizer assim, do processo dentro do seu ambiente de produção. Tudo isso é contemplado dentro do Sebrae Tech com subsídio de 70%. Aí quer dizer que além da ajuda de forma estrutural, além dos conceitos que o Sebrae pode trazer de inovação, existe uma questão de subsídio. O Sebrae ele pode ajudar financeiramente em alguns aspectos. Como é que funciona mais essa questão de subsídio do Sebrae? Não é que seja assim, a questão de financeiro, Então, assim, o Sebrae entra com a parte da capacidade, por exemplo. Eu quero desenvolver a identidade visual da empresa. Então, o Sebrae contrata um profissional da área, onde desenvolve toda a identidade visual da empresa. O Sebrae contrata? Isso. Show. Então, vamos dizer, ele contratou e esse serviço foi R$1.000. Então, o Sebrae entra com
R$ 700, que é os 70%, e o empresário com os 30%. Desses 30%, ainda pode ser até dividido esse valor, né? Isso também nas consultorias. Eu quero uma consultoria para a minha empresa. A gente está falando daquele que quer montar o negócio. Para aqueles que já têm um negócio, existe a parte das consultorias, que são aquelas consultorias ou diretamente na empresa, onde o consultor vai até a empresa, faz todo o diagnóstico, faz a parte das soluções necessárias para o desenvolvimento da empresa. E também temos aqueles programas onde um dos nossos consultores vai até a empresa de forma gratuita. Nós temos um programa que se chama Negócio a Negócio. É um tipo de consultoria que atende ao empresário, mais voltado para quem? Para quem é o microempreendedor individual ou para aquelas pessoas que têm um negócio, mas ainda não se formalizou. Certo? E aí a gente tem outras consultorias. Por exemplo, a gente tem um programa de inovação, que é o ALE, que trabalha só em inovação dentro da empresa, também é gratuito. E tem aquelas outras consultorias que o consultor vai para a empresa para fazer justamente análise e saber identificar quais os problemas. Enfim, por esses poucos minutos, né, que ele falou, a gente consegue entender que o Sebrae tem um leque extremamente amplo de ferramentas para ajudar o empresário. Então eu queria deixar uma pergunta aqui agora para a outra ponta, né? Para quem já procurou o Sebrae e já foi ajudado pelo Sebrae. Realmente esse acesso, ele é facilitado? Você conseguiu ter acesso a essas ferramentas ou alguma delas de forma assim tranquila ou é burocrático? Como aconteceu contigo? A gente começou a pensar no negócio, né, e buscou algumas alternativas do Sebrae em relação a consultorias, no sentido de desenvolver identidade visual, alguns processos de cozinha, de normas de vigilância, né, de sanitária. Como a gente abriu o DEC Gourmet, então a gente preparou isso tudo para montar um negócio que a gente tenha um processo tranquilo em relação até às questões legais, questões de normas e etc. Então a gente fez algumas consultorias do Sebrae, né, não foi uma coisa complicada, uma coisa realmente simples, adentrar esse processo. E a gente teve apoio de alguns profissionais nessa área, né, de boas práticas de fabricação, como na identidade visual, a montagem da logomarca, né? Então a gente preparou isso aí tudo com esse apoio do Sebrae. Pois é, fantástico. Realmente a gente está dando ao nosso telespectador um caminho. Eu acho que isso é muito interessante, é muito importante para a gente. E a gente no próximo bloco vai aprofundar mais esse assunto. Eu quero muito saber, João Luiz, qual é o teu negócio e o que especificamente o Sebrae trouxe de valor para o teu negócio, onde foi que ele pôde te ajudar. E nós vamos debater um pouco mais no próximo intervalo. Então fique aí, que daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta com um tema fantástico, as soluções do Sebrae para os pequenos negócios. E aí eu quero fazer uma pergunta agora para João Luiz. João, me conta um pouco mais sobre o teu negócio. O que você... Porque assim, nós estamos hoje numa aparente crise. Não é? Eu também, como empresário, eu também já estudei muito na história essa conversa de crise. E de verdade, crise existiu, existe e vai existir. Mas mesmo nesses momentos, mesmo nessa conjuntura do país, que foi, é e vai ser, existem pessoas como você que dão soluções aos problemas. E aí me conta, como foi que tu abriu a tua empresa de quê? A gente imaginou em 2015, né, e apareceu uma oportunidade de a gente conseguir um local, né, adequado dentro do que a gente imaginava no segmento de café e restaurante, né. Então a gente foi buscar uma atividade, que é uma atividade de, vamos dizer assim, de primeira necessidade. Ninguém pode deixar de comer, pode deixar de comprar um sapato, mas ninguém deixa de comer. É verdade. Então, e montar um espaço que pudesse atrair as pessoas para que elas pudessem ali, além de se alimentar, fazer relações comerciais. O mundo está muito mais localizado, mais próximo ao centro, no bairro dos Estados, na Avenida Rio Grande do Sul. Então, naquela região, a gente não tem uma concorrência nesse segmento, tá? Que a gente viu essa oportunidade. Então, a gente iniciou esse planejamento, desde a parte de construir a ideia do negócio, do plano de negócio, e aí a gente começou a ver, né, que o tamanho que essa criança ia ter nesse período todo. A gente vê que é uma coisa que não é tão rápida, as pessoas pensam que vão abrir o negócio e amanhã abre, e não é assim que funciona. Quer dizer que tu começou em 2015 a planejar. 2015 a gente começou a planejar e começou a fazer as adequações no imóvel, e a gente conseguiu deixar ele pronto agora. A gente inaugurou na terça-feira, né, fez 8 dias agora que a gente fez a inauguração. Então a gente vai reformar, organizar, porque ainda tem que atender algumas normas de vigilância sanitária, a gente tem que atender, ver a questão de identidade visual, a proposta do negócio. Então todo o planejamento ele começa a se tomar corpo aí. E a gente vai vendo que cada vez que você se aprofunda numa coisa, aparece uma outra, e assim por diante. Então o Sebrae teve esse apoio, tanto da parte de consultorias, para começar a entender esse processo inicial, e chegar até o ponto de a gente estabelecer o negócio e começar a abrir. Então, a gente abriu agora uma primeira fase, que a ideia não era abrir todo de uma vez realmente, mesmo para a gente não cometer alguns erros e não deixar a desejar nem na qualidade e nem no processo de atendimento aos clientes. Então, a gente abriu a fase da cafeteria, com lanchonete, com a parte de lanches, a parte de salgados, encomendas e alguns eventos que a gente está fazendo de coffee break, né? Então, a gente começou a fazer essa parte. E daqui a uns 30 ou 40 dias, a gente pretende abrir a parte do almoço, do self-service. Então, a gente está com esse espaço, fazendo ele em etapas, justamente porque a ideia não é perder o controle do processo. Tá certo? Então, a gente começa a fazer isso, e esses apoios aí, tanto de consultoria, de plano de negócio, de identidade visual, de normas de vigilância, foi realizado pelo Sebrae nesse processo. Então, esse foi o processo específico que o Sebrae te ajudou. O que foi especificamente, para deixar bem claro? Eu entendi que o Sebrae, ele desde o início do seu plano de negócios, ele já te deu a mão, né? Já ajudou a formatar o plano de negócios e também a iniciar o projeto em si. Não é isso? Porque o projeto ele começa primeiro com a ideia, né? Então eu tenho uma ideia, eu olhei ali uma oportunidade, né? Eu tenho um pouco de experiência nesse segmento de consultoria, um pouco nessa linha também. Então, sabendo, eu tendo conhecimento, a gente precisa de mais conhecimento de algumas áreas específicas, né? Foi o que a gente foi buscar através do Sebrae Tech, em algumas ações, né? E essa parte de consultoria, de identidade visual, como eu já falei. Então, a gente começou a construir essa ideia desde o começo, tá? E aí foi formatando isso. Desde planta, desenho, arquiteto, a gente foi buscar um arquiteto para fazer esse tipo de processo todo, né, de montagem. Isso com o intermédio do Sebrae? A parte de arquitetura não, porque o Sebrae não faz a parte de arquitetura especificamente, nessa época não estava fazendo. Mas a gente tinha que alinhar a ideia do negócio a uma conjuntura do ambiente, da estrutura como um todo. Então a gente começou a fazer isso, depois a gente teve que fazer uma captação de recursos, porque hoje a gente vê que a necessidade, você usar o recurso próprio não é tão interessante, tendo recursos subsidiados, né, pelo governo federal em alguns programas de governo, que a gente paga juros muito abaixo do mercado, né, e vale a pena você captar esse recurso. Então a gente fez uma captação de recursos e começou a estruturar, né, o Deck Gourmet,
foi estruturado a partir desse recurso próprio que eu tinha disponível, juntamente com um recurso, né, subsidiado através de bancos oficiais, que nesse caso foi o Banco Nordeste. Então a gente conseguiu montar esses equipamentos, montar a estrutura física, mesa, cadeira, e o Sebrae deu apoio nessa parte de estruturação. Até recentemente a parte de software, né, a parte de software de gestão, também foi subsidiado pelo Sebrae Tech, através do programa Sebrae Tech, de alguns parceiros que existem lá, credenciados, né, que são desenvolvedores. Então essa foi a construção, né? Então o Deck Gourmet, ele vai, né, trabalhar, a ideia do Deck Gourmet é fazer com que as pessoas se sintam lá num ambiente aconchegante, vamos dizer, se sintam em casa, mesmo porque nossa família que está à frente o tempo todo, vamos dizer, entre 5 da manhã, 5h30 a gente já está começando, né, independente dos funcionários, a gente está lá já nas atividades, e os funcionários vão embora, a gente continua até 10 horas, 11 horas da noite, tá, para poder no dia seguinte começar essa rotina novamente. Perfeito. Fantástico. Alessandro, então eu queria te pedir o seguinte, explica agora para a gente quais são os pilares, tá certo, do Sebrae, e como cada pilar desse é importante na hora que um pequeno empreendedor está pensando ou está planejando desenvolver ainda mais o seu negócio. Quais são os principais pilares do Sebrae? A gente tem, por um lado, a parte da consultoria e, no outro lado, a gente tem a parte da capacitação. Quando a gente fala capacitação ou soluções Sebrae, vai estar aí a parte dos cursos, a parte que a gente chama de oficinas, palestras, porque o Sebrae leva também para os empresários ou os empreendedores também essa parte de despertar o empreendedorismo, né? Então, assim, despertar naquelas pessoas que às vezes estão adormecidas e no momento de uma palestra, no momento de um curso, de um seminário, eles, rapaz, eu poderia empreender em determinadas situações, ou às vezes ele começa a perceber que na cidade, no bairro, na escola, no trabalho, ele pode ter uma oportunidade de negócio ali. Então, eu poderia vender, eu poderia ali prestar um serviço, né? Muita gente domina a parte da alimentação, então de repente ele começa a fazer a parte da alimentação, acho que foi o que aconteceu aí com a empresa do João, né? Eu faço um prato bacana, os amigos gostam, a família gosta, ele começa aí convidando os amigos, degustando, e aí aí ele começa, eu posso empreender. Então ele vai, para onde é que eu vou? Ele pode ir para a parte de se capacitar, né? Como o João muito bem falou. E tem a parte das consultorias. A parte das consultorias é onde faz todo esse diagnóstico, essa análise, tanto no início como na duração do negócio. Então, no decorrer do negócio, ele pode solicitar uma consultoria para cada vez melhorar. Aí na gestão, marketing, finanças, e aí ele pode contemplar muito aí a sua empresa. Perfeito. E um grande programa que existe dentro do Sebrae é o Sebrae Tech. É isso? Ele é bem conhecido, já é um programa consolidado. Houve uma redução do subsídio, não é, do Sebrae Tech, acho que 1 ano atrás ou 2, não sei. Mas agora eu já soube que esse subsídio voltou, enfim, é 70%. Então, como buscar esse subsídio e para que tipo de empreendedor, de empreendimento ele pode ser oferecido pelo Sebrae? O Sebrae Tech, que é uma parte específica que vai trabalhar com a questão da inovação, ele entra com subsídio de 70%. O ano passado era 50%, esse ano 70%, que faz todo esse complemento para a empresa. Perfeito. Muito bom, muito bom. Realmente, como eu falei para você, cara, telespectador, hoje a gente está trazendo valores, a gente está trazendo um caminho específico, trazendo algo que você possa ter resultado na tua empresa. Então o papo vai continuar, né? A gente tem algumas coisas muito interessantes para falar sobre o mundo do empreendedorismo aqui com o nosso querido João Luiz e com o nosso analista Alexandre Teixeira. Então segura aí, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais inovações, com mais opções do Sebrae para você. Até daqui a pouco.
Estamos de volta com mais um debate, né, desse tema tão maravilhoso que é as soluções do Sebrae para os pequenos negócios. Alexandro, eu sou um cara, eu também sou empreendedor, eu sou um cara que eu adoro mensurar resultados. Eu acho que resultado é aquilo que o nosso telespectador, é aquilo que talvez o ser humano ele busque. Se o cara está fazendo um bolo, ele vai querer que o bolo fique gostoso, ele quer um resultado daquele bolo. O empreendedor também ele quer o resultado. Existe algum dado, existe algo que possa se mensurar através do Sebrae, que você possa trazer para a gente de empreendedores, de como está a situação do empreendimento aqui na Paraíba, porque a gente vai passar uma visão positiva daquilo que a maioria das pessoas pensa que é negativa, né? Como eu falei já no bloco anterior, a crise veio, vem e vai ter. Depende de como se olha. Então passa para a gente alguns dados dessas questões. Assim, Gabriel, dados que o Sebrae fez alguns levantamentos, algumas pesquisas, e em relação a 2016 para 2017, então o dado mais recente aí foi em fevereiro, houve um crescimento, houve um aumento na abertura de pequenos negócios, em torno de 10%. Então, assim, essa crise não afetou a questão de abertura de negócio. Até porque muitos novos empresários eram trabalhadores que perderam seus empregos. Então ele sai vamos dizer assim, da CLT, né, do emprego com a carteira, e ele, pela situação, a conjuntura mesmo que o país vem, ele precisa sobreviver. Então ele vai e busca um novo negócio, uma ideia para abrir, não é isso? Isso. Aí, assim, a gente analisa dois pontos interessantes nisso. Porque, assim, o Brasil ele vinha crescendo a parte do empreendedorismo através das oportunidades, por oportunidades, né? Então, eu percebi naquele ambiente que eu tenho uma oportunidade de negócio e estou colocando. A questão que o João colocou aí do empreendimento dele. E temos aquele que é por necessidade, que é aquele que perdeu o emprego e ele vai empreender. O que a gente orienta, e o Sebrae orienta muito aí, é que ele tenha cautela, cuidado e se planeje. Porque a ordem aí é planejamento para quê? Para que ele não invista aquele recurso, né, aquele FGTS que ele tem lá no negócio e não venha dar certo. Por isso que ele precisa se planejar, fazer um plano de negócio, conhecer o mercado. O que ele vai fazer, ele conhece, se não conhece, vai se capacitar para conhecer. A Paraíba ela tem um dado muito interessante. Então, a Paraíba, as empresas constituídas aqui na Paraíba, nos 2 primeiros anos de vida, que é os 2 anos mais críticos, a Paraíba tem um índice de 80% de sobrevida. Então, é sobrevivência. Então, ela é o segundo melhor estado no índice de sobrevivência, é a Paraíba. Então, assim, a gente ver por esse lado que é o quê? Que o empreendedor está montando o seu negócio, mas está fazendo um planejamento. Então, por isso que ele está tendo um crescimento maior, uma sobrevida maior em relação a isso. E João Pessoa, ela está com um índice de 80%, 79% no índice de sobrevivência. Então, assim, se você pegar as pesquisas até uns anos, aí há 2, 3 anos, 5 anos atrás, o índice de sobrevivência nesses 2 primeiros anos era bem menor, né? E se a gente fizer essa comparação com outros estados, nós podemos encontrar dados muito baixos. Tem estado que chega a 50%. Então, assim, isso quer dizer que os empreendedores, as pessoas que estão vindo a empreender, elas estão com a maturidade maior. Apesar de você ter hoje um índice também de empreendedores mais jovens. Então, cada vez mais os jovens estão vindo empreender. Então, assim, hoje já tem as startups, que aí está entrando nesse mercado também. Então, assim, muitos jovens hoje estão trabalhando dentro das escolas, né? Não só da escola, vamos dizer assim, normal, mas da escola técnica. A própria universidade está trabalhando para quê? Para que ele seja um empreendedor e não seja um funcionário, ou seja, que a gente tinha aquela questão há alguns anos. Vou estudar para ser funcionário de uma grande empresa. Né? Hoje ele está empreendendo. E com a facilidade que tem da parte da formalização, como microempreendedor individual, aquele que tem um faturamento de até 60 mil, tem uma grande facilidade na questão da formalização, né? Isso também veio melhorar essa questão de que essas pessoas entrem no mercado, que elas possam ser competitivas. Perfeito. João,
esse momento é um momento onde a gente só escuta falar em crise. E como o Gabriel falou, já existiram momentos de crise, estamos em um momento de crise e novas crises certamente virão, né? E foi nesse momento que você escolheu, não sei, decidiu abrir o seu negócio. Então, para quem está em casa, será que esse é o melhor momento? Com certeza não, mas talvez por não ser o melhor momento, então ele deva aguardar. Qual o seu ponto de vista como alguém que realmente escolheu o momento de crise, ou não sei se foi escolha, enfim, mas que num momento de crise abriu um novo negócio? Como é isso? A gente percebeu, né, inicialmente que a crise vai e a crise ela vem e ela vai embora também. Então, quando você abre no auge, né, um mercado muito bom, tudo está vendendo como teve alguns anos atrás, e vem uma crise, aí você tem um declínio e uma dificuldade maior de você tocar o negócio. Quando você está num momento que as coisas são bem baixas, e a tendência é que aquelas coisas melhorem. A gente vê que de 1, 2 anos para cá estava muito ruim, e agora de 6 meses, né, está melhorando um pouco essa perspectiva. Então a ideia de abrir o restaurante, abrir o Deck Gourmet, foi justamente pegar essa agora a tendência de ascensão, né, que a gente vê algumas estatísticas que a tendência é de melhor. Então o momento de empreender talvez seja agora para você pegar lá os bons ventos, né, mas em breve ou logo alguns meses na frente ou poucos anos na frente. Realmente, esse papo, esse debate com as ferramentas do Sebrae é um papo bem extenso. E aí eu quero deixar para você, nosso telespectador, a informação que nós estamos fechando, nós do Programa Insight estamos fechando uma parceria extraordinária com o Sebrae, onde a gente vai trazer temas importantíssimos para vocês e principalmente a gente vai trazer soluções. A gente vai trazer dicas, a gente vai trazer algo que vai angariar valor, que vai trazer resultado para o teu negócio. Então, coisas novas estão vindo aí, não é, André? Isso. Além de tudo isso, né, a parceria com o Sebrae e em breve uma outra parceria que a gente vai deixar para divulgar, talvez no próximo programa, enfim. Afinal, nós somos também empreendedores, né? O Programa Insight é um empreendedorismo. Exatamente. Então, nós iremos sair do estúdio, iremos visitar as empresas, iremos mostrar as soluções, né, que os empresários buscaram para as dificuldades que o empreendedor no nosso país, ele todos os dias, aquela história de que todo dia ele tem que matar um leão, é verdade. Todos os dias existem dificuldades impostas pela concorrência, pelo governo em si, enfim. E o que a gente busca aqui no programa é justamente trazer ferramentas, trazer exemplos, né, de superação e ferramentas que ajudem esses momentos de superação. Então, o Programa Insight, juntamente com o Sebrae, né, nós estaremos mostrando muitas soluções. Hoje foi só um bate-papo para a gente apresentar o Sebrae, acho que nem precisaria dessa apresentação, mas enfim, apresentar o Sebrae como um parceiro do Insight. Novas parcerias estão a caminho e o programa, que já é bom, já é legal, ele vai se tornar muito mais dinâmico e, enfim, ter uma abrangência muito maior. Pegando um gancho no que você disse, né, que realmente o empreendedor, ele mata, né, João? Mata um leão todo dia. Todos os dias. Só que não adianta você querer matar um leão utilizando um alfinete. É importante você ter as ferramentas para conseguir matar o leão. Não é só vontade de matar o leão, pode ser que o leão venha matar você, né? Então, nós queremos aqui dar essa dica. Você que é empreendedor, chama o teu amigo, chama aquelas pessoas que você conhece, acompanha a gente nas redes sociais. Nós vamos trazer também muitos conteúdos para as nossas redes sociais e aumenta aí, divulga o programa, porque esse programa ele tem uma finalidade. Esse programa ele tem a finalidade de te ajudar. Esse programa ele tem a finalidade de trazer para você algo que venha a surtir efeito no seu negócio, no negócio da pessoa, da sua família, enfim. Então, se você está nos assistindo, eu fico muito grato pela sua audiência e no próximo programa, com certeza, novidades. No próximo programa, com certeza, mais valor para o teu negócio. Forte abraço!